Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 7ª aula de língua portuguesa com a turma do 5º ano. O livro ainda é o livro 2 e unidade 3, capítulo 2. Depois da informação, formamos a nossa opinião. Páginas 41 a 44. Nessa aula nós falaremos sobre sessão, sessão e sessão. Isso mesmo, gente. 3 palavras escritas diferentes, mas com a mesma pronúncia. E vamos falar um pouco sobre as palavras homônimas. As atividades referentes a esta aula são a atividade da página 41, mão na massa, páginas 42 a 44 e a ficha de atividades, páginas 15 a 18. Vamos lá para a página 41, sessão, sessão e sessão. A seguir, leia o texto com atenção. Cine, clima. Vai haver cinema na semana da greve climática global, em 19/9/2019, né? O Cineclima é o primeiro ciclo de cinema em Portugal exclusivo sobre clima, com quase 50 sessões descentralizadas por mais de 10 cidades do país. Saber mais. Bom, o texto anuncia quase 50 sessões de cinema em várias cidades de Portugal. Página 41 essa atividade, tá, gente? De acordo com o texto, o que é uma sessão? Olha só, aqui nós vamos falar o que é uma sessão de acordo com o forma que está sendo utilizado no texto. É um lugar específico? Nós sabemos que não, né, gente? Uma apresentação de uma obra? Também não. Um ensaio ou um cinema? Com certeza, né? Ele fala que são 50 sessões de cinema. A palavra sessão, com S e SS, é utilizada para indicar a apresentação de algum evento ou um intervalo de tempo desse evento. Por isso dizemos, vou ao cinema na sessão das 17 horas. A sessão extraordinária da Assembleia da ONU durou 2 horas. Então, sempre que você estivesse falando sobre a questão de apresentação de algum evento ou o intervalo de tempo desse evento, você vai utilizar a sessão que inicia com S e com 2 S. Há também outras 2 palavras que são pronunciadas da mesma forma. O sessão com C e SS e o sessão com S e cedilha. Bom, então vamos entender o significado de cada uma delas. Sessão com C e SS vai estar relacionada ao verbo ceder. O verbo ceder, gente, ele significa dar, emprestar alguma coisa. Olha aqui alguns exemplos. Minha tia não quer mais morar na fazenda. Ela fará uma cessão de seus direitos a meu pai, ou seja, ela vai dar os direitos ao pai dela. A biblioteca não fará a cessão de livros aos alunos durante as férias, ou seja, a biblioteca não vai ceder esses livros, não vai emprestar, dar esses livros aos alunos durante as férias. E nós temos mais uma palavra também escrita com a mesma pronúncia, com a escrita diferente, que é a sessão com S e cestilha, né? Nesse caso, a sessão vai ser uma parte, uma subdivisão de alguma coisa ou de algum lugar. Vamos observar os exemplos. A reportagem sobre a greve pelo clima está na seção de notícias internacionais, ou seja, no setor de notícias, nessa subdivisão. O sabão e o amaciante estão na seção de limpeza. Primeiramente, gente, vamos entender, tá? Nós vimos ali 3 palavras, né, seção, que são pronunciadas da mesma forma, porém elas possuem a escrita e os significados diferentes. O que são esses tipos de palavras? Como é que são chamadas essas palavras? São chamadas de palavras homônimas ou vocábulos homônimos. Definição: são as palavras que possuem a mesma pronúncia. Algumas vezes elas podem possuir até mesmo a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita, mas o significado delas são diferentes, então você vai utilizá-las de maneira diferente, conforme o contexto. Essa questão das palavras homônimas faz parte do estudo da semântica. E a semântica ela vai estar relacionada ao significado das palavras, tá? Na semântica nós estudamos os sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Os sinônimos são aquelas 2 palavras que são escritas de maneira diferente, que são pronunciadas de maneiras diferentes, mas possuem o mesmo significado, bonito e belo. Já o antônimo são aquelas palavras que possuem um significado contrário. A escrita é diferente, a pronúncia é diferente. Por exemplo, bonito, feio. Já nas palavras homônimas, elas vão ter a mesma pronúncia, tá? Pode até ter a mesma escrita, mas vai ter um significado diferente, como é o caso das palavras sessão e sessão, com S, com 6 SS.
E nas palavras parônimas, elas são parecidas na pronúncia, porém significados e escritas diferentes. Por exemplo, comprimento e cumprimento. Vamos ver agora quais são os tipos de homônimos, tá? Nós temos os homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos, a escrita é igual, a pronúncia é igual e somente o significado é diferente. Por exemplo, caminho, como o caso caminho da escola, é o itinerário, né, o percurso. E o caminho do verbo caminhar, é o caminho todos os dias. Nós temos o verão, que é a estação do ano, né? O verão, o outono, estação do ano, e o verão do verbo ver. Eles verão a sessão mais tarde, por exemplo. Nós temos o laranja e laranja, laranja fruta e laranja cor. Nós temos também manga, fruta, e a manga parte da camisa da gente, né? Então, nesse caso, nós chamamos de homônimos perfeitos. Nós temos os homônimos homógrafos. Nos homônimos homógrafos, a grafia continua sendo igual, mas a fonética, a pronúncia é diferente. Apesar da grafia ser igual, a pronúncia é diferente e o significado também será diferente. Exemplo, colher, de talher, e o colher, do verbo colher, apanhar alguma coisa. Você pode perceber que a escrita é igual, mas a pronúncia, colher, colher, são diferentes. Gosto, de sabor, e gosto, do verbo gostar. Molho, né, que é o molho de tomate, molho, e o molho do verbo molhar. Então, nós podemos perceber que ele tem uma grafia igual, mas a pronúncia e o significado são diferentes. Nós temos também os homônimos homófonos. Nos homônimos homófonos, a grafia é diferente, a pronúncia é igual e o significado é diferente. Então, no caso de seção, seção e seção. Então, nós podemos perceber que os homônimos, eles sempre vão ter significados diferentes. O que vai diferenciar um do outro? A questão da grafia e a pronúncia, que é a fonética. Eu coloquei alguns exemplos de palavras homônimas que as pessoas confundem muito. O acento de sinal gráfico, que é com C, né, de homônimos homófonos aqui, tá, gente? E os acentos de SS, que é onde a gente vai local, onde nós iremos sentar. O serrar com S e o serrar com C. Serrar com S é aquele de cortar, né? Usar o serrote, serra. E o serrar com C é aquele de fechar. Serrar portas, serrar janelas, ou seja, fechar. Nós temos aqui também um que é campeão de erros, né? Que é o concerto com C e o concerto com S. O concerto com C é aquele concerto musical, né? Ele foi o concerto de música clássica. Já o concerto com S é aquele de reparação, reformar. O concerto do carro ficou caríssimo. Aqui também nós temos o sexto e o sexto. O sexto de numeral ordinal, o sexto colocado, né? E o sexto que é aquela cestinha lá, aquele balaio que se coloca coisas dentro. Cheque e cheque também, confundo bastante. Cheque com CH é aquele cheque lá do pagamento que a gente utiliza, né, do banco. E já o cheque com X é aquele movimento do xadrez, o cheque mate que as pessoas fazem no xadrez. Agora nós iremos para a nossa atividade na página 42. Complete adequadamente as seguintes manchetes com os termos seção, né? Novo site da Casa Branca elimina seção sobre o clima. Ou seja, aqui no caso é uma subdivisão de setor de seção. IPCC divulga novo relatório sobre mudanças climáticas. Estudo está sendo analisado ao longo desta semana durante a 51ª sessão, aí no caso é como se fosse uma assembleia, alguma coisa, né, que vai ser promulgado, do painel realizado no Principado de Mônaco. Lentidão na cessão de áreas verdes contribui para o desmatamento, que no caso é de ceder áreas verdes, né, de dar, emprestar, ceder. Segunda questão, nós vamos também continuar utilizando seção da página 43. Item A. O livro tinha uma seção, no caso um setor, né, só para o perfil dos personagens. B. A prefeitura não votou o projeto porque os vereadores não compareceram à sessão. No caso aqui é a reunião que eles tinham que ir. C. Toda semana eu faço uma sessão de terapia com a minha psicóloga. Também no caso aqui é uma reunião, um encontro, né? A professora autorizou a cessão de bolas usadas no torneio, ou seja, ceder, dar, emprestar. A seção da padaria, setor, né, de que eu mais gosto é a de bolos. O avô fez a cessão de suas terras ainda em vida, ou seja, ele cedeu as suas terras.
Estreia hoje na sessão das 21 horas, ou seja, naquele horário, né, programado, intervalo de tempo, o novo filme do diretor André Antonassi. Ocorre apenas hoje na seção de doce, no setor, né, do supermercado Sol, uma grande liquidação. Terceira questão, leia os trechos dos textos a seguir. Aposentados ajudam países pobres. Elsbeth Fopp Bogley, formado em hotelaria, já levou sua experiência ao Nepal e ao Chile. O ex-diplomata Christian Boest trabalhou na Romênia. A maior parte dos grupos suíços de apoio aos países em desenvolvimento é conhecida pelas suas atividades caritativas ou coletas de dinheiro. Porém, Swiss Contact, a Fundação de Cooperação Técnica, escolheu um outro caminho. Desde 1959, a organização atua na seção de crédito, serviços financeiros e consultoria para pequenas e médias empresas. Texto 2. Viva a Cultura oferece música e sessão de cinema no fim de semana. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cultura, Secult, promove mais uma edição do projeto Viva a Cultura. Os sorocabanos poderão conferir gratuitamente apresentações musicais em uma sessão de cinema. Texto 3. Extra lança promoções na seção de perfumaria. Quem for às lojas do Extra Hipermercados encontrará novidades e promoções na seção de perfumaria. É o especial Beleza de Verão, que inclui mais de 300 itens de higiene pessoal e cosméticos com descontos que chegam a 35%. Nos 3 textos, as palavras sessão, sessão e sessão estão destacadas. Justifique sua utilização em cada um dos contextos. Bom, gente, no texto 1, a organização vai atuar na seção de crédito, ou seja, vai ceder créditos, né, serviços financeiros e consultoria a pequenas empresas. No texto 2, os sorocabanos eles poderão assistir uma sessão de cinema gratuitamente, ou seja, eles poderão assistir um intervalo de tempo, né, gratuitamente, está relacionado à sessão de cinema. E no texto 3, essa questão de sessão de perfumaria vai estar relacionada ao setor subdivisão do supermercado Extra. Agora vamos para a correção da nossa ficha de atividades na página 11. A primeira questão, nós iremos completar as frases com as conjunções presentes no box. Item A. As redes sociais estão sendo utilizadas de forma errônea, pois as pessoas se sentem encorajadas a fazer críticas sobre muitas coisas que não conhecem. B. Era para escrever algo bom ou ruim, entretanto, ela preferiu não opinar. C. Visto que a menina foi exposta, sua mãe preferiu proibi-la de usar as redes sociais. D. Conforme determinado pela escola, só podemos fazer uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula com autorização dos professores. Segunda questão, leia atentamente as frases abaixo. Rodrigo saiu cedo, mas chegou atrasado. Assim que minha irmã chegar, nós sairemos. Não espere por mim, pois ainda estou trabalhando. Janaína ainda deve estar chateada, porque foi muito fria conosco. Agora circule as conjunções, nós já circulamos, né? Vocês viram, presentes nas frases. E em seguida reescreva substituindo por conjunções, né? Substituindo essas conjunções por outras que tenham o mesmo sentido. Vamos lá. Quem colocou outra conjunção, mas não interferiu no sentido da frase, pode deixar. Rodrigo saiu cedo, porém chegou atrasado. Quando minha irmã chegar, nós sairemos. Não espere por mim, porque ainda estou trabalhando. Janaína ainda deve estar chateada, visto que foi muito fria conosco. Terceira questão da página 12. Algumas conjunções transmitem ideia de oposição. Por exemplo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia também, né, gente? Pesquisem outras conjunções que também indicam oposição. E, em seguida, escreva uma frase para cada conjunção encontrada. Olha só, gente, vocês podem pesquisar por conjunções coordenativas opositivas, tá bom? Ou adversativas, vai ficar mais fácil de pesquisar assim. E aí vocês escrevem uma frase com essas outras conjunções que vocês encontrarem. Página 3. Leia atentamente o texto a seguir. A invasão dos escorpiões. Os escorpiões encontraram nas cidades brasileiras um bom lugar para viver. O clima tropical, quente e úmido, é o preferido desses animais. O principal alimento da dieta, as baratas, está disponível aos montes. Há ainda uma porção de lugares seguros e escuros,
buracos em muros, frestas nos rodapés, ralos, calçadas e roupas, para que eles possam se esconder. Primeira questão, vocês vão circular as conjunções presentes no texto e em seguida explicar a função de cada uma delas. Vamos lá, nós circulamos a e a para que. E a função é, ou seja, classificação e adição e para que finalidade. Página 14, vocês vão em jornais e revistas ou sites procurar uma notícia do interesse de vocês, algum assunto que vocês acharam interessante. Vão recortar ou imprimir um trecho da notícia, vocês podem também escrever, tá? Não tem problema. E em seguida vocês vão circular as conjunções desse trecho que vocês escolheram, tá? E vão explicar a finalidade de cada uma. Se elas são aditivas, adversativas, alternativas, você vai colocar a classificação de cada uma delas. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula, o nosso conteúdo e gostado, tá bom? Se dediquem e continuem estudando. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!